Boa noite, telespectadores aí. Estamos aqui no podcast Meteu Essa com nossos convidados ilustres, Thiago Diana e André Barreto, conhecido como Batata também. Começou bem. Pô, agora eu entendi porque a gente chamou de Batata. Sim. Você é chamado também de Batata. Sim, meu apelido desde que eu tenho 10 anos de idade. Meu Deus do céu, acabei de descobrir Não isso. sabia que era tanto tempo assim não, mas... É, bastante. Aí eu, Fernando, Veras e Andrés estaremos entrevistando aqui esses ilustres homens aqui. É um prazer tê-los aqui. E é isso. Cara, eu quero muito saber a origem do nome Batata. Ah, eu sempre fui gordinho, parrudo, né? E parecia uma batatinha. Aí foi simples, assim, foi E básico. aí eu era o batata, tipo, jogava bola, estava forte. Então, aí virou batata. Aí na juventude, aqui já no Sigma, quando saí daqui do Sigma também fui para o UNB, consegui perder um pouco de peso, deixei de ser tão batatinha. Depois virei, voltei, fui embora e voltei de novo. E aí usei disso como um artifício de sedução. Porque quando a menina chegava para mim e perguntava Nobre batata. o porquê de batata, eu falei assim: você já viu alguém que não gosta de batata? E Caralho. batata tem frita, tem assada, tem batata palha, tem purê. Você já viu alguém não gostar de batata? Então por isso que meu apelido é batata. Então eu transformei isso de uma outra Caraca. forma, mas a origem é porque eu era pequenininho, gordinho, Gênio. E a batata veio daí. e a batata veio daí. Caraca, eu achei muito gênio isso. Da mulher me pegou. E aí tinha que se adaptar, né, velho? Você tem que usar isso a seu favor. Jogador sabe utilizar suas... Exatamente, seus pontos fortes. Perfeito. Atacante, né? Tu tem um ponto forte, Diana, de apelido? Pô, então, o que acontece? Eu também sempre gordinho, sempre, assim, tido como muito bonzinho, muito carinhoso. E eu tava dando aula em determinada turma de 6º ano, há uns 10 anos atrás. As pestes. Assim, bem desafiador o 6º ano. E o moleque do 6º ano virou pra mim e essa parada marcou muito, assim, porque a escola inteira começou a me chamar assim. Eu tava com a camisa vermelha e o moleque meteu que eu era muito parecido com o Ursinho Pooh. E eu fiquei sendo chamado de Pô, Ursinho mas de Pooh. vermelho também é... De Ursinho Pooh, tipo assim, uns 10 anos na minha vida. Muito, muito forte no âmbito escolar. O outro apelido acaba sendo meu sobrenome, que todo mundo acaba me chamando de Diana mesmo. Mas o Ursinho Pooh ficou um tempão de fazer festa, a galera chegar assim na festa com um pote de mel na zoeira. Então, o Ursinho Pooh ficou um bom tempo sendo Gostei. meu apelido. Gostei. Pelo menos nunca chegaram com ketchup com você, né? Não, Batata. não, graças a Deus. Não. Mas você acaba se sentindo meio incomodado pelo povo acabar priorizando mais usar seu sobrenome do que seu nome? Não, eu acho sensacional. Eu gosto muito do meu sobrenome. É o sobrenome da minha mãe, então toda vez que me chamam, até por ter essa questão, eu fico muito feliz, muito lisonjeado. Essa coisa de Diana surgiu numa escola que tinham 5 Tiagos professores. Então era muito difícil identificar os Tiagos. E como era Diana e é diferente, eu sempre deixo no quadro Tiago Diana, os meninos costumaram a me chamar de Diana. E aí eles acabam entrando na zoeira também. Um dia eu entrei na sala e tinha uma Mulher Maravilha com a minha cara, assim. Porque o nome dela é Diana. E isso ficou muito forte. Como o meio educacional de Brasília, o André sabe disso, é pequeno, cara. Todo mundo vai se conhecendo. Esse nome um pouco diferente acabou fazendo as pessoas lembrarem de mim. Eu nem era conhecido nem nada, mas como tinha pouquíssimos professores de Diana, ficou muito forte assim. Então me ajudou muito Fica mesmo. aquele lance da alcunha, né? O Diana de história, o Diana de história, o Diana de história. Aí fica. Aí fica. E pega rápido assim. Como eu fui coordenador muito tempo, com os pais era engraçado, que quando eles não conheciam, eles chegavam procurando uma coordenadora Diana. E como na escola todo mundo me chamava de Diana, era meio emblemático. O cara chegou: mas você que é Diana? Sou eu, sim. E me ajudou muito, sempre me ajudou muito. Foi muito confortável e eu gosto muito que me chamem de Diana. Porque esses últimos anos aí, né, acabei entrando no grupo que já tinha o Fernando, né, aí agora
já tô meio que acostumado mais como Veras, de Fernando. Meu pai, ele trabalha com varejo e tal e tudo mais, e trabalha aqui na nossa região faz 40 anos, que é a minha idade. E meu pai tem um nome muito, muito diferente. O nome do meu pai é Byron, né, do Lord Byron. Caraca, E meu pai é Byron Júnior, porque meu avô é Byron também. Nossa. É o Bairão e Bairinho. E aí meu pai fala que o nome diferente para ele é alguma coisa excelente porque fica marcado. Então a alcunha sempre vinha com a empresa onde meu pai trabalhava. Então meu pai foi o Byron da Sharp, meu pai foi o Byron da Gradiente, foi o Byron da Arno, que foram as empresas que meu pai trabalhou. Então ele fala, pô, melhor coisa. É ruim quando vai na lotérica, quando você vai no Starbucks. O cara vai escrever Byron, vai escrever. Aí quando meu pai vai em lugares assim, ele sempre fala que o nome dele é André. Então, tipo, vai pegar um café, qual é o seu nome? André. Quer até explicar que é Byron, Y, aí as pessoas não sabem o que é Y. Aí põe B-A-Y, aí meu pai já fica pé da vida. Aí ele fala, não, qual é o seu nome? André. Beleza. Pronto. Mas profissionalmente, no âmbito normal, assim, regular, meu pai usa o nome dele normal, certo? Eu sou igual ao seu pai. Pelo nome Andréas, também não ser muito comum aqui em Brasília, em Santa Catarina é mais fácil o pessoal acertarem meu nome. Geralmente, quando eles pedem meu nome, quando eu vou pedir açaí ou algo assim, eu sempre boto Dedé, que é muito mais fácil. Sim. Porque eu gostava de usar Andréas, tipo Andréas, né? Aí pra familiar pode ser Dedé. Só que aí teve um dia que a moça falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Andréas. Ela, Andréia? Aí eu fiquei muito sentido por ela ter me chamado de Andréia. Dá uma raivinha. Aí eu falei, não, Andréas. É tipo um André, só que você bota o AS. Aí ela, tá, tudo bem. Aí tipo, ela escreveu tipo Andressa. Aí eu desisti, assim, eu falei, tá, daqui pra frente é Dedé. Eu aceito Dedé, tá tudo Pronto, certo. maravilhoso. Dedé, fica bom. E aí agora todo mundo me chama, assim, meus amigos mais próximos, minha família, é tudo Dedé também. Massa. Tipo, André Barreto. Eu chamo certo, eu chamo de Andressa, né? É, Andressa é legal. quando você fez o favor de me chamar de André também, aí, bom demais também. Como te chamaram ontem lá, na hora que te chamaram na colação? A Ju, ela começou com André, só que ela viu que era eu, ela soltou tipo um Andréas. Tipo, dava pra ver que ela ia falar André, só que ela soltou um AS assim no final. Entendi. Vem Andréas. Bem, André. Foi quase. Mas deu bom. Então vocês já chegaram a estudar juntos já? Não, em períodos concomitantes, mas nunca juntos. Nunca juntos, e eu não conheci o André. Eu comecei a estudar na Universidade de Brasília, eu tinha acabado de fazer 17, entrei com 16, tinha feito 17. Entrei lá no ano de 2000 terminando o ano de 2006 e início do ano de 2007. Eu trabalhava no Instituto de Química e fazia História. E a UNB foi muito boa para mim, assim, foi muito importante na minha vida. Não sei se o André lembra do ICC, com certeza ele lembra. Tinha umas propagandas que a galera deixava cortadinha assim. Comecei a dar aula particular desse jeito. Eu comecei a dar aula particular desse jeito, velho. Tipo, eles deixavam lá, aqui, aí você só destaca, destaca. um coisinha, aí você destacava. Aí ficou muito E Quando eu fui fazer o foi vestibular, assim eu que eu consegui, porque eu queria muito dar aula, não tinham tantas oportunidades assim, acabava que eu tinha que ficar muito tempo no Instituto de Química nessa parte mais administrativa, ajudando, e a primeira chance veio nisso, assim, eu tinha certeza que eu queria dar aula, eu gostava muito, me amarrava, só que, cara, a chance não vinha. É por isso que eu acredito tanto que a oportunidade faz muita diferença, assim. Pô, é muito difícil começar, é muito difícil o início, e sem oportunidade, velho, parece que a tua caminhada vai ser 2, 3 vezes pior. Parece que você tá tipo numa corrida, mas você tá 20, 50 casas atrás, se a gente fosse pensar num jogo de tabuleiro, assim. Então era muito difícil. Não tinha chance, eu falei, cara, eu vou nessa parada aí. E eram aulas particulares, o André deve conhecer essa época. Você era meio professor de tudo, então assim, se eu era de humanas... A minha história é muito parecida com a caceta, eu dava velho. aula de história, geografia, filosofia, sociologia, português, eu acabava ajudando nessa parada de reforço e de conteúdos mais do ensino fundamental, quase que de tudo, assim. E era na casa das pessoas, o que é também meio
Não sei, velho, é diferente. É muito né? estranho você sentar na casa da pessoa, na mesa da sala, que geralmente era na mesa da sala. Isso, é na mesa da sala E da aí, pessoa. óbvio que a gente estava ali para facilitar a vida do menino, e geralmente um menino obviamente com dificuldade, mas nem sempre um aluno esforçado com dificuldade. Então, o segundo semestre de quem dá aula particular Lotado. é muito cheio. É pra salvar a vida mesmo. E aí é muito moleque desesperado, é muito moleque, às vezes, picareta, que você tem que sentar e fazer ele entender uma matéria do ano inteiro. Né? Então, por exemplo, Diana na história, mas a minha história na educação começa com história. E foi por isso que eu peguei aula de História Antiga 1, porque eu ia para dar aula de matemática. E aí eu dei aula de matemática para o moleque uma vez, na segunda semana eu dei aula de matemática, foi a prova. O moleque tirou um notão, o moleque saiu tipo de 3 para 7,5. Aí a mãe, não, André, vamos continuar. Aí beleza, vamos fazer uma estratégia de estudo frequente em matemática. Aí um dia eu percebi o moleque meio com pressa assim, querendo fazer as coisas rápido. Falei, não, beleza, pressa, vamos nessa que eu volto. E eu fazia tudo na UNB ali, não tinha Uber, né? Não tinha bicicleta de alugar. Pra caramba. Era Adidas que a gente fazia. A gente ia andando, então você botava coisa, eu colocava muito na UNB, né? E colocava muito nas escolas ali do GDF. Então eu colocava na escola da 104, colocava na escola da 304, e assim, matemática e física. E aí esse dia com essa mãe do moleque que estava mandando bem em matemática já, o moleque estava meio com pressa, ai André, desculpa, porque amanhã ele tem prova de história e ele não sabe nada da matéria, que não sei o quê. Aí eu tinha, isso era tipo 2h30 da tarde, o moleque matou em 40 minutos a nossa aula. E eu tinha mais um tempinho, e a minha aula na UNB era só 4 horas, porque eu tinha que ter esse tempo de deslocamento, que era sempre a pé. E aí eu falei, tá, que matéria que você está vendo? Aí o moleque estava vendo final de Primeira Guerra, era Vargas e começo de Segunda Guerra, que é o assunto que meu pai mais ama na vida. Inclusive, se você precisar de qualquer filme de Segunda Guerra, tem pra caramba. de Segunda Guerra, e aí eu não estou falando dos mainstream americanos não. Meu pai tem filme japonês, meu pai tem filme russo, meu pai tem filme finlandês. Meu pai ama a Segunda Guerra. E meu pai sempre foi um cara muito didático, de sentar e de ensinar, né? Aí eu peguei e falei assim, o que você está vendo? Aí o moleque veio e falou assim, porra, invasão do Império Austríaco, morte do Francisco Ferdinando. Nisso no Brasil está acendendo uma corrente, nisso Hitler e Mussolini estão começando a invadir para mostrar, por que tem um Picasso aqui no seu livro de história? Porque ele é um pintor espanhol e está retratando o horror da guerra em Guernica. E aí eu fui falando com o moleque, e assim, trocando ideia, não sentei e sistematizei uma aula. Eu falei do que eu sabia. E aí isso fez sentido para o moleque. E a mãe quis me pagar, falou assim, não André, paga. Não, eu falei, não, estava só trocando ideia, já eu tenho aula, beleza, aquele abraço. Peguei e fui embora. O moleque tirou nota boa de história. Aí eu falei, pô, esse negócio de dar aula é muito doido. Você explicar, eu vi uma vez o Clóvis de Barros falando, você se encantar quando você fala, você entender quando você explica, é uma realização para o professor muito boa. Por isso que eu brigo tanto em relação à disciplina, porque às vezes o professor está lá no auge, porra, com um tesão imenso de dar aula, e tem um moleque que está conversando. Não, velho, a gente está lá ensinando, e aí os professores, que graças a Deus a gente tem aqui na escola, que cativam isso junto a vocês, é o cara que está sempre no auge. Então ele está no auge de ensinar ditadura, do mesmo jeito que a Ju está no auge de ensinar isomeria de cadeia e de função, do mesmo jeito que o Paulo Macedo está falando de globalização, que a Margarete está falando de romantismo, que o Marcelão está falando de naturalismo, e a gente fazendo aquilo ter um contexto para vocês entenderem. Então a educação tem isso, e é o que o Diano falou, eu nunca ia pensar na minha vida que eu ia trabalhar com educação. Só que depois eu fui fazendo uma reflexão, eu tive os melhores professores. Ah, André, você está puxando sardinha porque você estudou no Sigma. Não, eu tive de fato os melhores professores aqui, facilitadores de conteúdo, nunca dadores de aula, facilitadores, e dentro da minha casa. Meu pai e a minha mãe sempre foram muito didáticos. Meu pai não tem ensino superior, só que ele é um cara que tem muito conhecimento. Então eu gostava de pequenininho sair com meu pai para, filho, vou ter que trocar o óleo do carro.
Aí subia o carro e começava, pai, o que é isso aqui? Aí meu pai explicava. Aí o pai, e esse aqui, por que ele está fazendo assim? Por causa disso. E aí em casa eu me ferrava, entre aspas, porque minha mãe é médica e a minha mãe é fono, e ela sabe tudo. Então, por exemplo, eu tinha dificuldade de física é onda é o que fonoaudiólogo usa como meio de trabalho. Então minha mãe sentava para trabalhar física comigo. Minha mãe sabia de biologia, minha mãe sabia de matemática, minha mãe sabia de história. Então, minha mãe, para eu descer para jogar bola, filho, o que você tem prova semana que vem? Ah, tenho prova de geografia, mãe, pequenininho. Tenho prova de geografia, mãe. Você já estudou? Estudei. Tá. Minha mãe lavando louça. Traz o livro aqui pra mãe. Aí eu trazia. Qual é o capítulo? Aí ela, capítulo 6 e 7, mãe. Aí ela viu o conteúdo, ela, fecha o livro. Aí eu, tá. Aí ela, qual a diferença de planalto e planície? Se eu gaguejasse, ferrou, volto para estudar. Recomeça aí. Se eu não soubesse explicar, ou tentasse enrolar ela me dava aula. Planalto é uma formação rochosa, não sei o que lá, do desgaste da rocha, a planície é uma zona criada por uma zona de subducção, de não sei o que, minha mãe sentava lavando louça e me explicava. E aí eu percebi que eu já gostava de dar aula, porque eu tive bons exemplos de facilitadores de entendimento, que foi o que aconteceu com esse abençoado de história. Podia ser outra disciplina. Quando o André fala dessa coisa do outro escutar a gente, do outro deixar ser conduzido, do outro confiar, te escutar, eu acho que é uma das grandes realizações do professor e do educador. Você tem uma parada que você gosta muito, que é uma parada muito importante para você em termos de conhecimento, atuação, que aquilo ali enche os seus olhos e que você volta naquilo constantemente e que você estuda pra caramba um tema, e você encontrar pessoas dispostas a te escutar, meu irmão, isso é de uma força assim incrível. Cara, imagina só, são 40 pessoas parando para te escutar. Elas podiam estar, por isso que a riqueza do encontro síncrono, o encontro presencial, que você vem aqui, ele é insubstituível. Só vai viver essa parada quem estava aqui. Só vai viver essa parada quem estava aqui e se permitiu, naquele instante, prestar atenção na aula daquela pessoa, na mensagem que aquela pessoa ela estava trazendo. E eu acho que por ter esse início difícil, eu sempre tentei ser muito coerente, porque eu sei que vão ter turmas e turmas, pessoas e pessoas, e eu sei que vão ter cenários ora mais confortáveis, ora mais difíceis. Mas, velho, eu não tinha outra escolha, assim, eu queria muito aquela parada. Então, como que pode? Agora que eu consegui a escola, a sala, o lugar, a sala de aula e o meu momento de dar aula, como que eu poderia não tentar fazer muito bem feito? Como eu não poderia tentar fazer com que as pessoas me acompanhassem e acreditassem e confiassem no que eu estou falando? Então, essa atuação de profissão, eu levo muito nessa coisa da coerência. Pô, o tanto que eu lutei para estar na sala, que era o que eu queria, para ter alunos, para ver as pessoas me ouvindo, aprendendo comigo, se desenvolvendo, se emocionando e gostando e sendo ali tocadas de alguma forma, eu seria muito incoerente se eu, na primeira dificuldade, tipo assim, desistisse, ou então não quero, mas ninguém quer prestar atenção. Então são esses paradigmas que hoje, às vezes, eu tenho dificuldade em entender. Eu não consigo entender por que tem gente que acha que é tão complexo e que os alunos não são bons. Eu vejo por outro lado. Eu falo muito isso. Vocês são uma geração que são, pelo menos na minha visão e na minha vivência, cara, vocês são muito mais inteligentes que eu na mesma idade. Fácil. Vocês tiveram muito mais leitura, muito mais acesso, muito mais estudo. Se eu comparar vocês, 17 anos, eu 17 anos. Então, se nós dois com 17 você está bem à frente, eu quero que você esteja bem à frente também, porque eu participei dessa parada, que eu te ofereci muito para você perceber que existem atalhos, e atalhos não é para você cortar caminhos e facilitar, mas quando você vai tendo mais experiência, você pode ir para um caminho que é mais seguro. Você pode errar menos se você tem mais experiência e já errou em outros instantes. Se você já aprendeu com a experiência de outro, né? É por isso que eu acho tão legal a gente ter aqui um grupo de professores de muita experiência.
cada vez mais eu percebo que, cara, existem professores sensacionais, altamente inovadores e que têm 20 anos de carreira e que têm 50, 60 anos de idade, porque o cara muda em tecnologias pequenas, o cara inverte alguns processos e ele tem tantos caminhos já trabalhados e tantas experiências causais vividas, cara, que o cara sabe o caminho. E se você, enquanto estudante, tiver uma percepção disso e escutar um pouquinho de cada, velho, vocês se tornam imbatíveis, assim, de verdade. E eu fico impressionado quanto experiência realmente ajuda, né? Meu pai sempre fala que quando eu começar a cursar, obviamente, meu curso, independentemente de onde seja, ele quer que eu comece a trabalhar desde já. Nem que seja tipo 2, 3 horas por dia, mas já para eu ganhar experiência, justamente para quando lá na frente eu terminar meu curso, eu já ter uma bagagem, já ter uma base assim, já para saber o que fazer. E eu vejo que isso é extremamente importante, né? Tanto para orientadores, coordenadores, quanto para professores, né? E isso seria mais uma pergunta, mas como vocês ganham essa experiência? Tipo, é com aluno, é conversando com o professor mais velho, tipo, ou é tudo, literalmente tudo, assim? Que é realmente uma dúvida minha, assim, que eu quero levar pra faculdade. Acho que a maior dificuldade é porque às vezes tem gente que acha que sabe muito e acha que sabe tanto que acha que não tem como aprender com ninguém. E você vai encontrar esse tipo de pessoa em qualquer ambiente que você tiver. E em geral essas pessoas são muito barulhentas, porque elas têm uma emergência, barulhenta no sentido assim, ela tem uma necessidade de aparecer, ela tem uma necessidade de uma autoafirmação, então ela grita muito longe. E você vai encontrar pessoas que são muito boas e que são muito respeitadas, e ela é um tipo de pessoa que não perde a chance de escutar os cenários e perceber os outros. A gente aprende muito com o aluno. A gente aprende muito com um aluno que é muito bom e que é muito fácil. A gente aprende 10 vezes mais com alunos que tem ali algum que te dá um trabalho a mais, seja na disciplina, seja para atingi-lo, sabe? Sim. Então, eu acho que um dos caminhos é você estar disposto a aprender. E tem hora que você vai aprender olhando para alguém e falar assim, cara, eu aprendi com você como eu não tenho que ser. Até um mau exemplo ensina, claro. Eu tive essa situação. Eu tive e convivi com na educação e na vida com pessoas que os exemplos me fizeram perceber assim, pô, é diametralmente oposto do que eu quero essa pessoa foi detestável, mas ela me ajudou. Se um dia eu tiver nessa condição, com as possibilidades que essa pessoa tem, para acertar eu só vou fazer completamente diferente do que ela fez. E você também vai achar gente que vai te estender a mão, velho, e vai te ajudar muito, e que vai te dar oportunidade, mas aí a oportunidade sozinha não resolve nada. Se você não decidir, pô, eu quero isso, eu quero muito isso, e eu estou disposto a entender e aprender, porque principalmente quando a gente é muito, muito novo, a gente é muito apressado com tudo, e a gente é muito agoniado, e a gente tem umas certezas às vezes que são difíceis de quebrar. Então, se você vai para esse caminho seu, da tecnologia, com menos certezas, e tipo assim, eu me garanto em algumas paradas, mas eu sei que tem muita gente que sabe muito mais do que eu quero estar perto dessa galera. Porque se você estiver num grupo onde sempre você é o mais inteligente, é o que é escutado, é o que é referência, e sempre no seu grupo essa pessoa for você vai acabar percebendo que você vai ficar meio limitado ali. Tipo, ninguém nunca vai te contestar, ninguém nunca vai pensar diferente. Só que esses caminhos, esses círculos de comodismo, eles chegam pra gente. Tipo, a pessoa só fala a coisa que me agrada. Isso é a pior coisa. Sim, não faz você crescer, não tira você da... A gente fala muito de zona de conforto, mas ela te tira e te faz refletir, né? Acho que eu gosto muito de um quadrinho que eu já até mostrei para a Fefe, e aí o Diano falou isso, só que não usou o termo que eu brigo às vezes com a Fefe, que é a arrogância, é o já sei, né? Porque às vezes o Diana está usando uma estratégia para dar aula, eu chego, Diana, pô, eu vi numa série que eu trabalhei, numa série escolar, né?
mas uma alternativa para esse conteúdo. Não, beleza, pode deixar, já sei. Ele não quer aprender. Isso me irrita. E, por exemplo, enquanto pai, né, que, por exemplo, eu tive um pai que é extremamente didático, né, aí às vezes você quer chegar para Maria Fernanda e a Maria Fernanda procura assim, pai, posso fazer tal coisa? Claro, filho. Você sabe? Sei. Beleza. Aí você vê, por exemplo, às vezes para fazer um miojo. Aí ela já começa, tipo, pega a panelinha, bota água, e aí ela bota no fogão. Aí você fala, Fê, ela, não, pai, já sei. Não, filha, você não sabe. Você não sabe que se você botar a tampa, você mantém o calor, ela ferve mais rápido. Você não sabe que você só bota o miojo depois da água quente. E aí, às vezes, ela ou os alunos, eles repelem algum tipo de adendo ou de dica. E aí, essa arrogância do não, já sei, mostra que não estou interessado em aprender. E aí tem um quadrinho que eu acho fantástico, que eu cheguei a imprimir uma época que eu era coordenador do ensino fundamental, que tem um sábio lá e o aprendiz. Aí o aprendiz chega, mestre, como eu faço para ser sábio? Aí ele, experiência. E como eu faço para adquirir experiência? Aí ele, através de boas escolhas. E como eu faço para ter só boas escolhas? Aí ele, fazendo más escolhas. Então, tipo, fazer o errado te ensina às vezes muito mais. E eu sou particularmente um cara que o retorno positivo, óbvio, que me agrada, que me encanta e me satisfaz. Mas alguém chegar e falar construtivamente, pô, Andrezão, aqui você fez isso, mas e se você fizesse desse jeito? Porra, aquilo ali, ele abre a minha cabeça de um tanto, porque eu vejo que o meu porta-mala vai enchendo de informação, que em determinado aspecto eu vou precisar daquela linha que o Diana falou para mim um dia, saindo do banheiro onde a gente estava lavando mão, e ele fez um comentário, aquele ali eu peguei e guardei no meu porta-mala, ele está lá, é o meu background, aquilo ali é meu e ninguém tira. Então aquele dia eu vou usar aquela pílula de conhecimento do Diana, vou usar uma dica que um aluno falou, pô, André, o horário que você montou para mim foi legal, mas não funcionou aqui porque me sobrecarregou. Porra, se sobrecarregou o Dedé, pode sobrecarregar outro aluno. Deixa eu pensar uma outra forma de agir. Deixa eu trazer uma outra alternativa. Deixa eu ser mais completo. Né? Então, acho que estar sedento por aprender mais, não só o que vai te servir para fazer um PAS, um vestibular, mas saber como as coisas funcionam. Sem dúvida. Ter interesse. Que aí é o que o Diana volta naquela parada dele, tá encantando 40 pessoas, e você vê que o moleque tá de olho em você e tá prestando atenção no que você tá falando, e que aquilo ali tá batendo e ficando, putz. É muito forte. Realmente eu tenho muito a aprender. Vamos lá, vendo o Masterchef, que é uma parte que me interessa muito comer, né? Tem um episódio que aquele chefe bravão, Fogaço. não, o Fogaço, o Masterchef Brasil, um cara foi fazer uma técnica, um cara lá, e não era Masterchef cabuloso não, era pessoa humilde, esses que não tem experiência em cozinha que vai fazer. E aí o cara foi fazer um negócio, ele, não, chefe, eu sei. Aí ele, mas por que você vai fazer isso? Aí ele, por causa disso, não sei o que. Aí ele vira e fala assim, a gente aprende e morre burro. Então acho que quando a gente tem essa mentalidade de eu estou aqui para aprender, eu não sei nada de tudo, e se você for chegar para os grandes, né? Você chegar para o Ayrton Senna, que era o melhor piloto, o Gordon Ramsay, que é um baita cozinheiro, ele tem um baita programa maneiro, que ele vai para uns lugares nada a ver para aprender técnicas de cozinha em outros cantos, que ele não sabe. Ou o cara mais prestigiado do mundo, tem sempre o que ele aprender, tem sempre algo que ele não sabe, e é um cara que tem tesão de descobrir coisa nova. Então, quando você vê um acadêmico, quando você vê um professor, né? Eu lembro quando eu entrei no Sigma, que eu via professor elaborando aula, eu falava, caraca, velho, mas tu sabe isso? Ele, não, eu preciso entender um jeito melhor de facilitar o entendimento do meu aluno desse conteúdo aqui. E aí artifícios, exercícios, técnicas, demonstrações, a gente sempre tem que aprender alguma coisa a mais. Então não se sinta assim, porque muitas vezes a gente se sente,
né? Hoje vocês estão com 18, a gente é sub-40, mas a gente é bem mais velho que vocês, e às vezes eu tenho certeza que o Diana, que está numa posição hoje fantástica, é meu colega de profissão e meu colega da vida, às vezes a gente vê alguém que é mais experiente falando, a gente fala, caceta, será que eu chego aí um dia? Quando a gente ouve alguém que ele falou, né, do professor que tem ali 50, 60 anos, que tem 40 anos de sala de aula, eu não tenho 40 de idade, o cara está dando aula há 40 anos. Eu quero chegar que nem aquele cara lá. Uma parada massa que existia em Brasília, mas está parado, era a resolução das provas que vocês fazem por professores de Brasília lá na UNB. Era um evento fantástico. No mesmo dia, no mesmo horário que você faz o PAS e o vestibular, os professores de Brasília se reuniam lá na UNB. De todas as escolas. Todas as escolas. Então, por exemplo, galera do SIGME é de verdinho, galera do Marista é de azulzinho, todo mundo. E aí eles abriam a sala, entregavam as provas. Tá aqui as provas, vocês têm que ficar aqui dentro desse período. E o que eu vi, assim, eu comecei lá, eu tinha 17. Então tinha gente, igual o André tá falando, que tinha 20 anos de sala. Eu não posso, com 17, achar que todo mundo lá tem que me escutar, por mais que eu quisesse ser ouvido. E por mais que você soubesse que você era fantástico, que você sabia aquilo ali pra caramba. Tem tempo para as coisas acontecerem e não adianta a gente pular etapas. A pior coisa que a gente pode fazer na vida é sair pulando etapa. É sair fazendo a coisa da forma que ela não tem que acontecer. Que é um período de fato de maturação, de maturidade. Lá eu não esqueço, cara, tinha um professor de história, já um senhorzinho. E assim, nesse meio às vezes acadêmico de professores, a galera é muito cheia de ego. O André sabe. Muitos egos, muito difícil controlar isso. E o que eu percebia? Tinha gente que escutava só um grupo, tinha gente que só escutava o outro, tinha gente que tinha os grupinhos lá de amizade. Como eu não conhecia ninguém, eu ia para tentar escutar de todo mundo. E tinha um cara que quando ele parava para resolver a questão, os professores todos de Brasília paravam para ouvir o cara. Caraca, velho, eu sou professor de 30 anos de carreira, baita professor renomado, não ouvia ninguém. Quando esse cara ia falar, cara, acabou, cara, todo mundo ia ouvir o cara. E esse tipo de situação, esse tipo de chancela assim, de uma qualidade, ele não pode vir da própria pessoa. O pior exemplo é a pessoa que ela própria tem a necessidade de ficar falando que ela é a melhor ou que ela é muito boa. Esse tipo de crivo não pode ser da pessoa nem da mãe da pessoa. A validação é externa. A validação é externa e quanto mais o objeto for distante de você, mais válido vai ser. Imagina só, a pessoa não tem nenhum motivo para fazer aquilo, para te validar. E ela aleatoriamente, muito objetivamente, escutou o que você tem a dizer, ou escutou relatos do que você faz em termos de profissão, o que você acredita. E aquela pessoa veio e concordou com você. Cara, isso é incrível. O problema é que a gente tem que manter o pé no chão, é que elogio é uma coisa que seduz demais. Então, assim, você recebe um elogio, você recebe outro. Se você não sustentar, e olha que a gente nem é o famosão não, o influencer não, mas se você não manter a coerência, a sua né, sensatez, você se perde, e perde mesmo. Então vocês que vão para uma profissão, a galera da terceira série que está nos vendo, é tipo isso assim, é você ser muito, muito autêntico, muito real, é você conseguir lidar com situações muito diferentes. Hora vai estar mais difícil, fica firme, vai passar. Hora vai estar mais fácil, hora vai estar mais confortável, fica firme também, porque isso vai passar. A coisa boa demais vai passar, a coisa ruim demais vai passar. E às vezes elas vão sendo assim cíclicas, às vezes mais difícil, às vezes mais fácil. Tem um poema que fala sobre aqui aperta, aqui afrouxa, e a vida é um rasgar-se, remendar-se, refazer-se. Isso é muito forte. E aí ter a cabeça no lugar de saber que esses momentos são cíclicos. É isso. Né? Aquela música, aquele samba Desesperar Jamais, não sei se vocês conhecem, se não conhecem podem colocar.
Ele fala: desesperar jamais, aprendemos muitos nesses anos, afinal de contas não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo, né? Nada de morrer na praia, nada de correr da raia. É um salmo maravilhoso e mostra isso, que tipo, nada é necessário para um desespero, ter calma, serenidade, pensar que precisamos sair dessa situação. E aí pode ser uma situação familiar, pode ser uma situação amorosa, pode ser uma situação de estudo, pode ser uma situação física. A gente vai, e também nem entrar na soberba de estou bem em tudo, né? Então é saber e ter, acho que é serenidade de lidar tanto no momento ferrado quanto no momento de auge, né? Não se cegar com os louros da vitória, nem se milindrar e se deixar levar por um momento adverso, por uma situação negativa. E é óbvio, né, a gente falando assim, óbvio que temos os nossos momentos de fraqueza. Sim. Óbvio que a gente tem aquele momento que a gente bate a cabeça no travesseiro e fala: ferrou, né, já era. Mas aí a gente vai se retroalimentando de situações onde a gente já se viu naquela situação de ferrado, fudido e mal pago, me desculpe o termo, mas poxa, eu estava desesperado naquele momento, mas ele passou. O que eu fiz? Eu tive calma, eu fui ver qual era a origem, trabalhei, consegui, vai passar. E aproveitar os momentos, né? Às vezes você está andando com a sua filha de bicicleta, você tem uma grana no bolso para comprar um açaí, não sei o quê. Aproveita aquele momento. Você não sabe se no final de semana que vem vai fazer sol, você não sabe se semana que vem, final do mês, vai ter a grana do açaí sobrando. Então aproveita, faça e continue fazendo com serenidade e principalmente com uma mentalidade de que eu preciso continuar fazendo, né? Não sentar no trono e falar: as coisas vão acontecer. Por isso que eu falo até que o elogio é algo que não, eu jamais rechaçaria um elogio, mas ele não me move. Entendeu? O adverso, ele faz você sair do lugar. Entendi. Então, mas no sentido, tipo, claro, receber elogio é muito bom, mas saber moderar o quanto você vai receber esse elogio em si, certo? Ele pode acontecer. O quanto que você vai absorver. É só ele não te seduzir ao ponto de você se perder nas suas escolhas, nas suas análises, na escolha diária que você vai ter, na tomada de decisão. E aí tem uma parada até, Dedé, que é sobre frustração. Às vezes você faz a parada esperando uma validação positiva. Você faz um trabalho, né? Você prepara uma aula, não, essa aula tá fantástica, vou deitar os cabelos nessa aula. Piada, né? Deitar os cabelos. Eu senti. Mas, e fala assim: não, essa aula, a hora que eu terminar a aula, vão bater palma pra mim, porque essa aula tá maravilhosa. Não veio uma palma. E às vezes no meio da aula você tem que chamar a atenção dos moleques que estão jogando Roblox. Você fala: porra, velho, mas você não tá encantado com essa aula maravilhosa que eu fiz? Então isso te frustra. E até te frustra em relação... E aí a gente está falando academicamente aqui, profissionalmente, mas até na nossa vida pessoal, né? Às vezes a gente está em casa, aí a mulher vai chegar depois e fala: não, deixa eu correr aqui, deixa eu tirar essa roupa da máquina, deixa eu tirar essa roupa do varal, deixa eu já arrumar a casa, deixa eu já dar comida para as crianças, que ela vai chegar e fala: nossa amor, que lindo que você fez. Só que ela chegou um dia cansada, ela teve um dia ruim no trabalho, e ela chega puta e ela não te elogia daquele jeito. O que você faz? Nunca mais vou fazer esse negócio também. Ela não reconhece nada. É expectativa. Isso frustra. É difícil alinhar expectativa. E a gente não pode ficar vivendo com essas impressões, não. A gente tem que viver uma vida mais real. E se você não atingiu, cara, é você perceber por que você não atingiu, é você pensar mais analiticamente e às vezes a gente só acha que todo mundo automaticamente tem que prestar atenção em tudo que eu falo. Sim. E às vezes eu tô achando que eu tô assim, isso é um problema. Às vezes a gente tem uma prática, eu fico muito me policiando com isso, a gente tem uma prática achando que o mais importante é o que eu estou ensinando. Nem sempre o mais importante é o que eu estou ensinando.
mais importante em muitos instantes tem que ser o que você está aprendendo. E às vezes, pelo meu fascínio de alguma área, de algo que eu considero muito importante, por minha paixão e escolha de algum conteúdo que para mim foi o conteúdo da minha vida, eu quero transportar isso, fazer com que ele seja também o conteúdo importante da sua vida. Mas isso não existe, velho. Isso não existe. Pô, não acontece dessa forma. E aí a gente tem sim pessoas de idades diferentes que se frustram muito com muitas coisas e não conseguem lidar. Isso tem gente nova, isso tem gente com mais idade e que é difícil. Então você tem que estar muito bem para conseguir ajudar os outros. Ainda mais a gente na nossa profissão, que você trabalha com muitas pessoas e você tem um trato social que é muito grande, você tem um esgotamento também muito grande. Então você tem que o tempo todo ter muito cuidado. Você está trabalhando com tanta gente, com tantas vidas e com tantas histórias, não que você não tenha que se preocupar também com você e com seus momentos, mas cara, você não consegue medir todas as histórias daquela sala, e às vezes você vai arrebentar com alguém que está no pior dia da vida, e naquele dia que você não foi coerente, você vai quebrar um elo com aquela pessoa que você não vai conseguir conquistar nunca mais. E assim, não que a culpa seja totalmente da pessoa, porque ela não sabia, mas aí são essas sensibilidades que às vezes a gente acaba perdendo. Toda profissão tem conhecimento técnico, toda profissão tem conhecimento e competência socioemocional. A gente chama de hard skill e soft skill. Hoje, hard skill tá solto aí, todo mundo tem, todo mundo tecnicamente se torna um as. Eu sou tecnicamente muito bom nessa parte, mas quando você vai para outra, que é tipo assim, agir com empatia, resolver problema, trabalhar em grupo, conseguir ter uma comunicação que não seja tão violenta, conseguir estabelecer vínculo e conexões, serenidade, empatia de ouvir o lado do outro, ter a sua liderança, aí você falha nisso, porque você acha que você só precisava saber daquele conteúdo. Ou não, você resolve questões muito difíceis de matemática. E aí? Aí eu resolvi no quadro, ninguém entendeu nada. Aí meu aproveitamento com aquela turma, falei aleatoriamente da matemática, pode ser qualquer matéria. Mas aí aquela turma, ninguém conseguiu fazer o que eu fiz, ninguém pegou o que eu estava tentando mostrar. Mas a minha satisfação veio porque eu enchi o quadro com uma questão, ele veio até aqui. Ela é tão difícil que ninguém fez e ela nunca vai cair numa prova sua. Por quê? De que você viu? Foi o propósito. E aí é engraçado, a hora que o Tiaguinho estava falando, assim, às vezes aquela expectativa daquela aula maravilhosa que eu dei de exemplo, ela não surte o mesmo efeito de um dia que o Diana teve aniversário do filho dele no dia anterior. Ele não preparou a aula do dia seguinte, ele abriu o tablet lá, viu que ele tem que dar aula de Mesopotâmia, e ele entra, e ele no improviso dá a melhor aula da vida dele, e ele não planejou aquilo. Porque ele saiu daquela amarra, daquela arrogância de preparei uma baita aula, e ele chegou lá sabendo que ele tinha que encantar, ele chegou lá sabendo que ele tinha que dar o melhor dele, e aí todo mundo se envolve numa aula, ele fala, caraca, e aí a gente vira e mexe, cai nesse sentimento, pô, aquilo que eu dediquei um tempão que eu fiz, e estava tão lindo e não teve a aceitação, ou reverberou de uma maneira que eu imaginava, e o dia que eu estava mais em dúvida, deu certo. É a tal da expectativa. Sim. Né? Às vezes a gente vai sair para um encontro, a gente vai sair com os amigos, e a gente fala, não, é hoje vai ser massa, dá 11h30, cada um foi para um lado, tá mó palha, você volta para casa. Às vezes no outro dia você está jogando bola embaixo do prédio, aí o pessoal pira, vamos comer o McDonald's, aí no McDonald's encontra uma outra galera que não via há muito tempo, vamos em casa tomar uma ducha, vamos se encontrar, vamos tomar uma ducha. Aquele dia é fabuloso, aquele dia é inesquecível, e não foi pensado, foi por acaso, né? Então ter essa serenidade, e eu lembro que eu no Fundamental, quando eu era coordenador, eu falava muito, e é engraçado porque eu falo muito menos de futuro com os pais de vocês, que são mais velhos, do que eu falava no ensino fundamental, né? Existia uma preocupação dos pais do 6º, 7º ano, Dedé não foi meu, mas Fernandinho foi, com o vestibular,
Eu estou botando no Sigma no 6º ano porque eu quero que ele entre no vestibular. Às vezes eu não vejo isso nos pais do ensino médio, porque o pai sabe que é consequência do trabalho vocês passarem, né? Mas até como pai a gente aprende, né? Então às vezes o pai que está botando o filho no 6º ano, ele acha que o importante da escola é passar no vestibular. E aí eu lembro que eu conversava com o pai justamente sobre essas skills. Às vezes é muito mais fácil eu pegar aquele moleque desenrolado, aquele moleque sensível, aquele moleque emocionalmente forte e apto a lidar com situações difíceis, a trabalhar em grupo, a motivar os colegas, só que ele é muito ruim de nota. É muito mais fácil eu pegar aquela característica, falar, moleque, você é fabuloso e você precisa aprender matemática, ou você precisa aprender programação. Ele vai ser um profissional muito mais fantástico do que aquele nerdola que era o melhor de programação da sala dele, mas ele não trocava ideia com ninguém, ele não compartilhava o conhecimento dele com ninguém, ele não oferecia ajuda quando via um colega necessitado. Não conhecia os outros à sua volta, né? Exatamente, é muito mais fácil você pegar a soft skill e trabalhar o técnico do que pegar um cara que domina o técnico pra caramba e trazer esse tipo de sensibilidade. Entendi. Caramba. Esse é muito pego. Acaba encaixando também naquele assunto da zona de conforto, né? Que às vezes fica muito preso no que já no Haskell, por exemplo, vive a vida inteira profissionalizando, tipo, negócio de programação, desde pequeno gosto de programação, tudo sozinho, tudo, aí acaba não pegando, não se preocupando em explorar outras áreas assim, né, tipo, seu conhecimento E aí, Fefo, a gente acaba, obviamente, levando a nossa reflexão, nosso pensamento, somente para o técnico, né? Às vezes esse cara, dependendo do que ele quiser para a vida dele profissionalmente, ele pode ser um puta profissional, né? Às vezes ele é um programador que não conversa com ninguém e ele encontrou entrega altíssima e ele encontrou um trabalho onde não é exigido esse tipo de habilidade interpessoal e ele rende pra caramba ali. Só que a gente precisa entender que a nossa vida é um conjunto de profissões. Eu tenho um conjunto de profissões. Eu sou filho do Byron e da Valdete. Eu sou o irmão mais novo da Carolina. Eu sou o ex-marido da Daniela. Eu sou o namorado da Juliana. Eu sou o pai da Maria Fernanda e da Isabel. Eu sou o coordenador do Sigma do Fernando e do Dedé. Eu sou parceiro de profissão do Diana. Olha quantas profissões. E aí, às vezes, nesse aspecto, a gente só coloca o profissional acima, né? Então, beleza, ele é um puta profissional, ele é concursado, ele ganha 30 mil reais por mês, ele é um cara realizado. Porra, pra mim, André Barreto, não é. Realizado é eu estar hoje, daqui a 3 horas, enchendo o saco da Maria Fernanda para ela ir tomar banho, para a gente estudar a história, que ela tem prova amanhã, do 5º ano, e sentar com ela na cama e tomar a lição dela de história, enquanto a Bebel vai estar falando, pai, quero meu leite. Essa é a minha realização. Talvez esse cara, que seja um técnico muito bom, ele olhe para mim e fala, puta, eu daria tudo para ter o que esse cara tem. E aí é por isso que eu falo das profissões que a gente tem, né? Você é irmão da Helena, você é filho do seu pai, você é aluno do Diana, você é o namorado da menina que você ficou no dia lá do aulão Enem. Opa! Né, Fernandinho? Olha aí! Né? Então, é são várias profissões, né? E aí o grande balanço, né? E o que te traz essa soft skill é você conseguir flutuar bem nelas, entendeu? Então, não quero dizer que o cara que não tem soft skill ele vai ser um merda, não é isso. Mas às vezes ele está completo em um e não tão em outro. Questão de priorizar muito uma e acabar deixando o resto de lado, né? Exatamente. Acabando atrapalhando muito a sua base em si, né? Perfeito. Entendi. Caramba. Então, seria mais questão de, tipo, você querer mostrar como eu posso dizer assim, tipo, a parte principal que socialmente você seria melhor, tipo, caraca, o importante pra você seria se tornar o melhor técnico em computação do mundo,
mas na verdade não necessariamente é isso. Perfeito. Assim, né? Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer, Dedé. Né? Às vezes o cara que é o técnico, ele foi criado num ambiente onde a segurança financeira, a necessidade de deter o conhecimento é o mais importante de tudo. Sim. E aí ele atinge isso. E aí ele entra na faculdade com 16, ele se forma com 18 para 19, e ele já consegue um emprego massa, e aí ele consegue se realizar profissionalmente e juntar o primeiro milhão com 27 anos, e aí ele está sentado em 1 milhão e ele está vendo, porra, eu aprendi que isso é a felicidade, mas eu fiz tudo o que me falaram. E não estou feliz. Eu consegui um emprego, eu sou o melhor da minha sala, não existe alguém na minha profissão melhor do que eu sou recompensado pelo que eu faço, eu olho quem estudou comigo e tem a minha idade, não faz nada do que eu faço, mas eu não tô, caraca, velho, isso não enche o meu copo. Às vezes a pessoa não tem nem essa realização, às vezes ele vai, tipo, com 27 ele tem 1 milhão, com 31 ele tem 2, com 35 ele é trilhardário, beleza, e ele tá feliz com aquilo ali, né? E aí a gente está falando de uma coisa muito mais sutil, muito mais até sentimental, né? Que vale muito para cada pessoa em si, né? E aí, trabalhando em escola, puxando esse gancho, é entender que desses 40 eu vou ter um que pensa desse jeito, eu vou ter outro que pensa de outro jeito, só que eu tenho que dar a mesma aula para eles. Entendi. Cara. E respeitar. Não é porque eu gosto de ir para minha casa ficar com minhas filhas e curtir esses momentos que você tem que fazer, que você tem que fazer. Assim que eu tenho que ter também uma que família. você tem que ter. Assim, pra ficar... Seria arrogância da minha parte achar que o meu jeito é o certo e o seu está errado. Eu vejo isso muito, principalmente no ensino médio, que no ensino fundamental 2 eu sempre tinha a cabeça que o importante era entrar numa faculdade o mais rápido possível para conseguir um emprego o mais rápido possível já para começar a trabalhar. Eu sempre tive isso muito na minha cabeça, né? E agora do ensino médio eu vejo, claro, isso é muito importante, ainda é o meu desejo entrar numa faculdade, não precisa ser tipo logo do ano que vem, mas preferencialmente ia ser muito interessante. Mas eu vejo que não é só isso. Como você falou, existem muitas outras coisas, muitas outras profissões, além daquela base principal que você sempre fica cego, você sempre quer ela, você sempre quer conquistá-la. E eu vejo conversando com meus amigos, conversando com você que me ajuda demais, conversando com o Diana que está me ajudando muito em questão de escolha de curso e de faculdade, vendo com meus amigos, como o Veras, por exemplo, que meu Deus, nunca vi uma pessoa conhecer tanta gente na minha vida, que não é só isso. Eu, até entrar no ensino médio, eu era muito recluso. Eu tinha 2, 3 amigos no máximo. E quando eu entrei no ensino médio, principalmente no segundo e 3º ano, eu vi que ter mais amizades, obviamente não ter 30, 40 amizades, mas ter alguns mais amigos me ajudou muito. Eu vi que conhecer mais gente atraiu muito mais conhecimento para mim, me fez abrir muitas janelas que antes eu não via. Tive questão de ajudar a pessoa, de estar lá para auxiliar ela, para ela me auxiliar quando eu preciso. E hoje eu vejo que focar só na faculdade, só no vestibular, só no curso, isso me estragaria muito por dentro, isso não me auxiliaria muito. Então toda vez que eu tô mal, que por exemplo no vestibular eu dei uma olhada e aparentemente eu não fui tão bem, eu fiquei muito mal. Assim que eu fiquei mal, eu vi que tinha gente para me abraçar e falar: vamos seguir, acontece, segue para frente. Você é um grande exemplo disso. E eu vejo que isso é muito importante. Realmente isso é muito importante assim para mim. Porque eu acho que se eu continuasse com aquele André recluso, com poucos amigos e focado muito no vestibular, eu não estaria tão bem emocionalmente e mentalmente como eu estou hoje. E isso realmente faz uma diferença gritante para mim. E Dedé, a gente pensar, o que adianta, né? É um termo que a gente ouve muito de falar de produto, né? Custo-benefício. O custo-benefício de eu entrar na faculdade e me ferrar emocionalmente. Beleza, eu vou estar lá dentro ferrado, eu vou estar lá dentro sem estrutura emocional, eu vou estar lá dentro sem uma rede de apoio que me acolha, me entenda, me proteja e me ajude, ou eu vou estar bem com isso e no momento que for para ser, eu vou estar calmo, sereno o suficiente para fazer uma boa prova, confiante de que se não der eu vou tentar de novo e eu vou perseverar e eu vou insistir, porque eu vou conseguir, eu sou competente para isso, tenho muita gente que me apoia para isso, e quando eu entrar eu vou falar, putz, né? Eu costumo brincava, não brinco mais, mas entrar na UNB para mim foi
foi uma virada de chave, né? Porque minha mãe, ela sempre foi muito próxima do meu cotidiano escolar enquanto aluno. Era a mãe que vinha aqui ver boletim, era que no terceiro ano ela vinha conversar com a orientadora para ver se eu tinha cabulado aula. Na minha época eu não tinha computador, então a anotação era da orientadora. Então minha mãe vinha para ver se eu fazia dever e tal. Aí eu não, quando eu terminei o terceiro ano, doido das ideias, eu quis fazer engenharia elétrica. Aí eu botei no PAS e no vestibular tradicional e não entrei. E eu precisei fazer 6 meses de cursinho. E aí meu pai, ele teve uma conversa comigo e falou assim: filhão, investi tudo que eu precisava ao longo da sua trajetória. E foi logo que tinha aberto um cursinho aqui em Brasília, que quebrou por má gestão. Mas era um cursinho de alunos da UNB, que eles cobravam um valor irrisório de mensalidade e davam aula. Então era o ALUB, que depois virou, era ALUMB, mas aí a UNB proibiu de usar o nome UNB, aí virou ALUB. E na época, isso em 2002, que eu terminei o terceiro ano em 2001, era R$ 78,00 a mensalidade. R$ 78,00 hoje não é nem uma Smart Fit, né? Era 78 conto para você ter aula de cursinho. E aí eu fiz 6 meses desse cursinho e entrei, porque aquele momento ali de rompimento dentro da minha família, com essa vigilância, e eu caí a ficha de que, mano, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, eu precisei correr atrás. E aí eu tive momentos de, putz, história é uma aula que eu sei pra caramba, e 2002, não sei se vocês lembram, teve uma tal de Copa do Mundo, que a gente ganhou. Sim, não Então, tava bem, mas eu conheço. Então, por exemplo, e os jogos eram... Madrugada. Era 4, 8 e 10 da manhã. Que era 10 da noite lá, 4 da tarde lá, né? Então, às vezes eu chegava no cursinho, aí ia ter aula de história. História é um conteúdo que eu amo. E tava passando Uruguai e Nigéria. Uruguai e Nigéria. Já sei, tô bem. Né? E aí, por exemplo, putz, pra mim que sou de exatas e eu não tô mandando bem de isomeria, eu preciso assistir essa aula de química. Então, acabava o primeiro tempo, eu subia assistir a aula de química, debulhava, prestava atenção, dava o meu melhor. E aí eu voltava para terminar, para ver às vezes o pênalti e tal. Então, para mim foi muito marcante porque eu me desliguei de uma corrente, né? Ou às vezes de uma intenção dos meus pais em me proporcionar sempre tudo. E eu cheguei no momento que eu falei, não, se eu não fizer por mim agora, bicho, ninguém vai fazer. Sim. E aí eu tava sereno, velho, tava tranquilo. Tava nadando de braçada, tive o cursinho não funciona se você não tiver base. E aí eu tinha muita base, e aí eu fui aprender a fazer uma prova, resolver uma questão. Às vezes eu tinha muito medo de química, nunca gostei muito, nunca falei pra Ju, nunca gostei, sempre tive dificuldade, nem pra Ju nem pra Natália. Apesar de, na época da Natália, que é físico-química, era mais tranquilo. Química orgânica eu tenho um pouco de pavor. E aí eu comecei a pegar as manhas de conteúdos que eu podia aprender e não iam me sobrecarregar. Então eu assistia aquela ali, e aí ia 12 anos, e quando eu estava voando de braçada, que eu estava de boa, que eu tinha começado a namorar logo moleque assim, meus pais bem, eu fazendo o meu cursinho, eu entrei e foi o melhor momento. E aí até brincava, né? O começo da minha fala é essa, eu brincava e não brinco mais. Acho importante, acho que é formador de caráter fazer cursinho. Mas vocês já estão fazendo, vocês estão no Avante. Sim, vocês já estão vendo que é uma vibe diferente, até a aula do professor, né? Então é importante vocês acrescentarem sempre mais para vocês. Sim. Cara, e mudando um pouquinho agora, Vamos. saindo um pouco de escola porque eu já tá doido, esse aí já tá me deixando doido já. Eu queria muito Nós perguntar também. uma coisa que eu tenho muito por mim mesmo, eu gosto de perguntar isso pros outros. Como foi sua reação ao descobrir que seria pai? Eu não sei se você já é pai, né, Diana? Eu Sou queria pai muito saber. E a esposa tá grávida de novo. Essa eu não sabia! Já sabe o que é? Menino de novo. Rodrigo agora. Mais um menino. Bota na escola de futebol. Eu queria muito perguntar isso, porque eu gosto muito de perguntar isso pros pais. Pô, pra mim foi muito forte, assim. O Theo surgiu um mês depois, a notícia da gravidez da Thaís, um mês depois de eu ter perdido a minha mãe. Então minha mãe faleceu muito rápido
um câncer muito agressivo, no momento em que minha vida e meus irmãos iam muito bem. Então é como se fosse o melhor momento de coisa muito difícil que a gente tinha vivido. E ela descobriu a doença em março de 17 e faleceu em julho de 17. E como eram só nós 3 irmãos e minha mãe, a gente que teve que cuidar de tudo. E eu me recordo muito da coisa do Theo, meu primeiro filho, porque a minha sensação quando minha mãe morreu é que eu não queria viver mais. Eu não queria viver num mundo que ela não existisse. E um mês depois a Thaís, minha esposa, descobriu que estava grávida. E aquilo me deu muita força. Então para mim foi muito impactante descobrir que eu ia ser pai. O nascimento, eu acho que foi outra coisa mais forte ainda, de virar um botão em você assim, você falar, caraca, velho, eu sou pai de alguém, meu Deus. Então para mim foi muito forte, muito significativo as duas situações. E a tristeza é ela não ter conhecido o Theo, assim, porque ela era muito louca para ser vó. Queria muito ser vó e não deu tempo, assim. Ela faleceu muito nova e eu era também muito novo na época. Eu perdi minha mãe, eu tinha 27 anos. Então foi bem pesado. Meus pesos. Não, tranquilo. Tivemos filho mais ou menos na mesma idade. É difícil falar de filho. É difícil. Eu, desde que me entendo como filho do meu pai e da minha mãe, eu sempre quis ter filho. Eu sempre criei laços afetivos com algumas coisas, com alguns brinquedos. E minha mãe, quando fazia aquela limpa de final de ano, eu falava, não, esse aqui eu vou guardar para o meu filho. Esse aqui eu vou guardar para o meu filho, vou guardar para o meu filho. E a Maria Fernanda, ela foi muito desejada, muito planejada. A gente queria a Fefe, e a gente queria a Fefe naquele momento da nossa vida, até pela nossa idade, né? A Fefe, eu me casei com 26 e a Dani ficou grávida, acho que eu tinha 28, coisa assim, mais ou menos a idade do Diana. E foi muito desejada. E a notícia de que você vai ser pai é uma coisa que se planeja, você pondera e você faz conta, porque você tem que comprar as coisas. Agora, o que muda, meu parceiro, é quando você pega no colo. Quando eu peguei a Maria Fernanda no colo, eu vou tentar não chorar, teu mundo faz assim, ó. Ele vira de ponta cabeça. E é uma coisa tão impressionante, Forte. porque o teu raciocínio das coisas muda. O teu jeito de pensar muda por conta de um negócio que tem 45 centímetros e pesa 3,5 kg. Tua forma de agir, tua forma de pensar, as tuas prioridades, tudo na sua vida muda a partir do momento que você pega no colo do teu filho. É bizarro. Eu lembro que quando a gente descobriu e a gente fez aquele caminho de exame de farmácia, 2 tracinhos, vai no Save, faz o exame, viu que deu positivo. Liguei para meus amigos, galera, eu preciso encontrar vocês hoje. Lembro até hoje, lá no Serpentina 0 Grau do Sudoeste, atrás do Habib's. Liguei para todos os meus amigos que moravam ali no Sudoeste, onde meus pais moram até hoje, um grupo muito grande que a gente jogava bola. Falei, galera, vamos fazer um agito hoje, não sei o que, chama fulano, chama Beltrano. Meu irmão, a mesa, quando deu 9 horas da noite, a mesa tinha tipo 20 pessoas. Falei, galera, quero fazer uma parada. E dessa galera, eu fui o primeiro a ser pai. Aí a Dani levantou e tal, vou ser pai. Puta festa. Beleza. Ficamos durante muitos meses planejando, aí compra berço, aí vai na loja, aí vai lá em Goiânia comprar o enxoval e não sei o que lá, pô, maravilhoso. Planejamento é fantástico. E aí por isso que eu estou brincando contigo, porque não é do momento que você sabe que você vai ser, é no momento que você se torna. A hora que você pega no colo e a hora que você vê que aquela parada frágil, ela é a sintetização, ou ela é a personificação de tudo de mais maravilhoso que você poderia ter na sua vida, no meu ponto de vista, que sempre quis ser pai.
né? Então, quando eu peguei a Fefe, eu falei, caralho, velho, e agora, velho? Que tudo que eu faço é pensando nela. Tudo. Eu acordo pensando nela. Cara, eu acordo para trabalhar, para ser um puta cara, para ser um exemplo para ela, para botar comida dentro de casa. Eu vou para casa e eu vou arrumar as coisas, porque quando ela chegar eu quero aproveitar o tempo que eu tenho com ela, em vez de estar arrumando as coisas. E aí no final de semana que você está morrendo de sono, ela acorda e fala, papai, aí você fala, eu vou recusar o meu sono porque eu quero ficar com ela. E aí, tipo, a tua vida muda a hora que você pega no colo, velho. É outro rolê. É foda. Amigos, eu vou precisar encerrar. Eu tenho que ir embora, que eles estão me cobrando. O Gabriel também tá aqui eles buzinando. estão cobrando a minha presença. Ambos, então. Não, mas eu consigo esticar um pouquinho Eu mais. queria agradecer muito a parceria, a Era o confiança. diretor, né? Tentar Estão me cobrando aqui. Eu vou até tentar usar um computador ali para resolver uma questão. Se quiser pegar o meu na minha sala, Tá, eu vou. Se quiser contar também aqui. Não, questões da vida estudantil e escolar. Mas eu queria agradecer o convite, queria agradecer o tipo de papo que vocês conseguem ter, todo o respeito, o carisma, a parceria e principalmente por vocês acreditarem, assim. É massa quando a gente acredita, dá chance para as pessoas. Vocês vão crescer, se desenvolver muito. Não esquece de onde vocês vieram, não esquece quem ajudou vocês, não deixa de pensar em ajudar outras pessoas. Acho que vai ser importante nesse contexto, tá bom? Queria agradecer então vocês, muito obrigado, valeu. Até arranjado tempo de ter. Que isso. é um prazer ser Abraço, seu amigo, meu Cris. querido. Um abraço, sempre bom te ver. Tô me retirando, tá? Porque o negócio deu uma apertada aqui. Diretor tem dessas, né, bro? Tem dessas. Licença, gente. Beijo pra vocês. Até mais, Jean. Falou, Diana. Valeu, bro. Ai. Rapaz, o que eu me esforcei quando eu descobri que o Diana ia vir pra cá foi brincadeira. Eu falei, não, eu que vou. Não, esse cara é fantástico, velho. E a cabeça dele, a forma dele pensar, e ele reflete o jeito dele fora de sala de aula, dentro de sala de aula com vocês. Acho que é por isso que ele conquista tanto, sabe? Sim. Ele é um cara que consegue cativar, né? Pelo que ele é, pela forma com que ele passa o que ele sabe. E aí isso vai conquistando, aí você fala, pô, esse cara é fera. Às vezes você odeia história, mas você gosta da aula dele porque você entende. Sim. Né? Às vezes você é de exata, você vai fazer ciência da computação, mas pô, ele ensina de um jeito tão bacana que te rouba a atenção. Ele tem esse dom, graças a Deus. E graças a Deus é nosso. Tô amigo. Muito Bom amigo. demais. Bom demais. Pois é, velho. Vamos, ainda tem alguns minutos. Ainda tem um tempinho. Vamos aproveitar então. Enquanto- Caraca, hobby. O que você faz além de videogame, André? Cara, eu vou te falar, Dedé, que videogame eu nem tenho feito mais tanto, né? Às vezes eu jogo com a Fefe. Quando a gente estava pra Zero Leste, você ajudou bastante ela. Mas eu, antes de machucar, jogava basquete religiosamente 2 a 3 vezes por semana, né? Então às vezes a gente jogava quinta-feira à noite, sábado de manhã. Quando eu perdi bastante peso, a bicicleta se tornou para mim a minha melhor terapia, né? Tanto que a parada que eu mais senti falta assim que eu comecei a fazer a fisioterapia, acho que na segunda sessão eu perguntei para a fisioterapeuta quando que eu posso voltar a andar de bicicleta. Aí ela vai fazendo os exercícios, quando eu perceber que você tá bom eu te aviso. Já consegui voltar. Gosto muito de andar de bicicleta. Ao longo da minha vida eu fiz tanta coisa. Por exemplo, eu amo automobilismo, amo do cara que foi assistir o Treino Livre 2 de Las Vegas 4h30 da manhã, tipo, de botar o relógio para ver. Caraca. Gosto, acompanho, fanático, muito, gosto muito de assistir. Fiz judô durante 18 anos, 16, na verdade quando eu tinha 16 anos de judô, o meu sensei acabou falecendo e aí eu empurrei 2 anos, né? Aí eu não cheguei nem a fazer a faixa preta, eu parei na marrom. Mas gostava bastante, sempre fui de esporte, sempre me ferrei fazendo esporte, sempre me lesionei fazendo esporte. Mas hoje hobby
Eu acho que eu gosto muito de assistir Fórmula 1, eu me programo para me dar esse luxo de assistir Fórmula 1. Não deixo, entretanto, de fazer os rolês com as meninas por causa de Fórmula 1. Sim, então, às vezes eu gravo, então, por exemplo, pai, quero ir no clube. Então, ou eu deixo elas ali perto, brincando, e boto aqui no Band Esportes online para ver a largada, as primeiras voltas, depois volto para casa para terminar de assistir. Gosto bastante. Esporte eu sempre gostei, bicicleta, basquete. Cozinhar, gordinho. Gosto muito, para mim é terapêutico. Gosto muito de pegar um dia na semana, assim, geralmente no final de semana, ir no mercado, comprar um monte de coisa, fazer tudo de uma vez, montar as marmitas para organizar a semana minha, das meninas, em relação à comida. Gosto bastante. Acho que são as coisas que me tranquilizam, me fazem desligar um pouco das outras profissões que a gente falou, né? Sim. Nossa, e do jeito que tu fala pelo seu amor por esporte, eu tenho quase certeza que quando você machucou feio, deve ter caído numa depressão meio forte, né? Cara, eu já tive 2 lesões bem ferradas. Eu já tive 2 lesões bem difíceis, né? Em 2018 eu quebrei o braço, tive que arrancar o osso e botar uma prótese. E agora esse ano que eu rompi o tendão. A do braço, ela foi ruim, mas foi uma recuperação rápida. Osso é diferente, né? Osso é mais, entre aspas, tranquilo. Sim. Então eu fiquei menos tempo imobilizado e a recuperação por meio da fisioterapia, a evolução é mais nítida e é mais tranquila. E querendo ou não, o braço ele te tira, né, algumas liberdades, mas você consegue administrar e compensar. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu fui trocar o gesso, que eu fiquei 20 dias de gesso, 15 dias de gesso. A primeira semana, quando eu fui trocar o gesso, eu pedi pro gesseiro da clínica, assim, faz uma manga um pouquinho menor, porque dá para segurar o controle. Então, eu ia para casa, estava de atestado, então eu ficava com o braço aqui na tipóia, que eu engessei até o começo do ombro aqui, não podia fazer muito movimento, mas eu pegava o controle e jogava. Na hora de dormir a posição é meio ruim, mas você consegue dormir. Na hora de tomar banho, eu lembro que eu pegava uma bolsa da Dani que tinha aquela alça da bolsa que era de corrente, e aí eu embalava o gesso no papel filme, aí eu passava a corrente no registro e deixava o braço apoiado aqui assim, para tomar banho, e tomava banho, beleza. O do pé foi insuportável. O do pé, ele te tira a limitação, ele te dá a limitação, ele te tira a liberdade, ele te traz dependência, e foi muito mais demorado. Então, sofri. O pé me fez sofrer pela sensação de impotência. Tipo, você tá na cama, e aí você vai de moletinha da cama pro sofá, e você fala, não, vou assistir uma televisão. Aí você tá com sede, aí você fala, não vou tomar sede, porque sede dá vontade de fazer xixi eu tenho que ir até o banheiro para fazer xixi, e dá mau trabalho, vou ficar aqui de boa. Então, tipo, é meio palha. E eu era mais ativo, né? Preciso até voltar à atividade que eu tinha, porque todo santo dia eu catava minha bicicleta pro parque, todo santo dia. Era terapêutico, inclusive eu adorava botar podcast e sair rodando. Sim. Às vezes o podcast estava maneiro, eu dava mais uma volta aqui no parque, só para terminar de ouvir, só para não ter que chegar em casa e tirar, porque os podcasts geralmente é 3 horas, né? 2h40, caramba. Às vezes eu botava, aí eu olhava, falta meia hora para terminar esse podcast, dá outra volta. Aí eu dava uma outra volta, voltava para casa. Então, preciso até voltar, mas eu gosto muito. E foi muito difícil. O pé, principalmente, me ferrou nisso. Broxante. É porque eu nunca rompi o ligamento, Não, eu nunca quebrei braço, perna, eu nunca me quebrei, nada do osso, tô zerado até hoje. Não, só que eu tenho um desgaste nos 2 joelhos, tipo, desgaste na cartilagem, tipo buraco, assim. Não é nada muito grande, mas machucava demais, assim, só de andar eu sentia muita dor no joelho. Você deve ter crescido muito do 8º pro primeiro ano. Mas não é só isso, é judô.
Ah, Eu também? tenho 14 anos de judô. Boa. E eu tava começando a pegar uma vibe de participar de competição. E um dos meus golpes preferidos envolve muito eu virar com o joelho contra o chão. Ultimata? Ultimata também, só que eu gosto muito do Tá, Ippon Enage. Tá. Tu puxa aqui e vira E eu nunca consegui, porque tem que Derruba. ficar de joelho. Sim, Meu exato. pai, o Toshi era muito... Entendeu? Aí eu fiquei 2-3 meses fazendo terapia também nos dois joelhos. Até hoje não estão 100%, mas isso me limitou tanto que eu parei com o judô. Claro, teve o terceiro ano de ensino médio, aí eu larguei o judô de vez, mas o problema nos dois joelhos que começou eu parar o judô, assim. Senão tinha pego minha preta. Não, por exemplo, quando você entrar no IB, você pode pegar, por exemplo, PD, que é prática desportiva, e você pega judô. E aí você vai fazendo, e aí o sensei vai te levar para um lugar, aí você vai falar, acho que eu estou apto a dedicar um pouquinho do meu tempo para fazer o Gokyu da faixa preta, catar todinho, e aí você pega, não esquenta com isso não. Sim, não me esquenta, só porque realmente os dois joelhos me ferraram com o tempo. E você é novo, né, velho? Eu sou um pré-40 anos, então... eu outro recupero rolê. rápido, você... É outro rolê, exatamente. Nossa, Lembre-se isso é uma disso. depressão. Porque, cara, foi no início do ano que você rompeu o ligamento, não foi? Foi dia 13 de maio. E tá aí, até agora você ainda tem dificuldade, né, muitas vezes ainda. Agora que eu tô vendo uma evolução, que eu consigo já, tipo, descer escada sem aquele medo do corrimão, né? Sim. Agora que eu tô de boa. Teve um dia que eu fui na academia e aí eu sempre aqueci no pós-cirúrgico, no transporte, né? Você só fica mexendo ali. Aí teve um dia que eu falei assim, acho que dá pra dar uma estada. Aí eu fui pra esteira, fiquei 5 minutos na esteira, num trotezinho leve. No último minuto botei 13 km por hora e tipo, mantive um ritmo legal, não doeu. Mas também não estou abusando ainda porque eu estou bem acima do peso. Tenho que perder um pezinho para voltar a fazer atividade Tem que deixar massa. de ser batata recheada e Não, voltar a ser batata, batata vai ser. Batata sempre vai existir. Não tem problema não. A gente ama do jeito que você é. Também amo você. Fazer assim, Andrés. Mas. O que você tem a dizer sobre esse ano aí? Que no colação de grau, eu acho que eu senti falta de você subir lá e conversar. Eu, Cara, eu pensei que você ia falar muito também. Esse ano foi um dos mais impactantes assim na minha vida aqui no Sigma. Eu tenho 15 anos de Sigma. Óbvio que gerações passaram por mim e são lembradas por mim até hoje. E os meninos que eu encontro fora da escola, eles falam, caraca André, você lembra? E eu lembro que foram de fato importantes para mim, né? Ter reencontrado vocês depois de tanto tempo, né? De revê-los depois de tantas experiências pelas quais vocês passaram, por essa trajetória toda. A grande maioria de vocês foi meu no 6º. Aí a gente se reencontrou de novo no 8º, quando a Ju ficou doente. E aí agora de novo no 3º. É uma fase, uma geração que vai ficar impactada para mim. Ontem, em determinado momento daquela chamação de nome, principalmente das outras unidades, que a gente não conhece as pessoas, eu fiquei brincando, eu e meus piolhos, de conseguir fazer a chamada de todos vocês que estavam sentados em ordem alfabética, né? E graças a Deus eu sabia o nome de todos que estavam ali, eu sabia o sobrenome de uns 90% que estavam ali. E aí fui vendo, e aí é isso, é tipo o impacto que vocês têm pra mim. E aí é uma outra coisa que eu vou tentar não chorar. Mas ontem eu recebi muita felicitação, muito agradecimento de todos vocês que eu encontrei e abracei. Foi foda. E eu preciso deixar para vocês escrito, e aí eu não sei se eu vou usar minha rede social, se eu mando para vocês no grupo da sala. Eu preciso falar da importância que vocês tiveram na minha vida em 2023. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, fica o spoiler aí. Mas se vocês me agradecem porque eu acolhi vocês, porque eu conversei, porque em determinado momento a gente riu e aquilo foi desestressante, tenho certeza que eu aproveitei
muito melhor a companhia de vocês do que vocês a mim. Tenho certeza absoluta disso. E vou escrever para vocês. É porque escrever é foda, porque você começa a escrever, aí vem muita emoção, e aí você dá uma parada. Aí vem mais coisa ainda. Aí vem mais coisa, e eu já comecei, e aí às vezes pegar o fio da meada, voltar onde eu estava, você tem que começar a ler o que você estava escrevendo. Às vezes eu só leio, e aí me emociono de novo. E aí eu falo, não, hoje eu não estou bom para escrever não, depois eu escrevo. Mas pensei ontem, gravei um vídeo massa de vocês, aquela hora que vocês jogam o chapéu para cima, fiz câmera lenta. Até uma hora que fica tipo todos os chapéus assim. A minha ideia era ter terminado de conseguir terminar de escrever o que eu pensei de escrever para vocês e postar isso no Insta lá para ficar para sempre. Acho que vai ser no Insta, no feed lá para ficar para sempre. E aí eu pensei até de botar a chamada de vocês, mas aí vai que o pai fica puto que tá um completo feed lá. Mas vou tirar os sobrenomes e fazer uma paradinha para vocês lá depois. Que eu aproveitei muito mais do que vocês no ano de 2023, tenho certeza disso. Se quiser enfiar meu nome, tá limitado. Não, mas só abrindo um pouco aqui meu coração para você. Eu no início do ano, você sabe, né? Eu comentei isso com você, eu procrastinava demais. E era sempre a mesma coisa, era chegar em casa e falar, 2 horas comecei a estudar, deitava na cama, acabava. Ou eu saía da cama e ia jogar videogame. Foi isso até maio, pouco antes disso. E aí eu fui conversar com você, e aí você fez minha planilha, tudo bonitinho, com as matérias, tudo horário bonitinho, né? Uma hora faz isso, outra hora faz aquilo, não, aqui tu descansa. E cara, melhorou demais. Melhorou demais tanto minha vida acadêmica quanto o meu emocional, porque eu procrastinava, sabia que estava fazendo bosta, e isso acaba de destruir a minha cabeça. Você fica com peso na consciência, aí você fala, amanhã eu vou fazer dobrado para compensar, e não fazia. E aí você chegava no outro dia, procrastinava de novo, então acumulava aquilo ali, né? E eu lembro essa conversa que a gente teve, que foi muito legal, porque eu tenho essa característica também. Então, às vezes é muito difícil. Por exemplo, agora que eu vou para casa, se eu não chegar, óbvio que eu não vou fazer as coisas de casa de calça jeans. Se eu não tirar meu tênis, botar minha meia na máquina, dobrar minha calça jeans que eu vou usar de novo amanhã, botar um short e começar a fazer as coisas que eu tenho que fazer, perdeu. Não consigo, não rendo mais. Sim. E aí é terrível. É o jeito que eu, André, aprendi a lidar com o André. Mas eu sigo a mesma vibe. O André vai fazer de um jeito, o Fernando vai fazer de outro, o Dudu vai fazer de outro. Então... Mas o meu é quase a mesma vibe. É praticamente a mesma coisa. Eu não posso perder o embalo. Eu tenho que fazer o negócio, senão não dá. Eu perco. Que nem eu falei pra você falou do hobby, né, de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. E às vezes cozinhar é um prazer, né? Por exemplo, quando a Fefe chega e fala, pai, quero macarrão com molho do papai. Beleza, maravilhoso. Sentar e fazer um macarrão pra ela, né? Pô, tesão. Mas às vezes eu preciso fazer para eu me alimentar durante a semana, né? Porque ou ficar gastando dinheiro comendo fora, ou perdendo tempo indo em casa tendo que fazer alguma coisa. Então, geralmente no domingo, assim, acorda, toma um café, dá uma descansada, pega o celular, dá uma olhada no feed e tal, não sei o que, nos Reels, vê a galera. Aí você olha assim no relógio, 10 da manhã, hora boa de começar. E aí geralmente no dia anterior eu já deixei a cozinha limpa, porque eu tenho essa pala, eu só consigo fazer se tudo estiver arrumado, brilhando, né? Porque aí depois eu preciso só arrumar aquilo que eu desarrumei. E aí eu começo. E aí eu vou fazendo, aí eu faço geralmente semana retrasada, eu ainda tenho marmita dessa semana. Eu fiz uma panelada de arroz, aí eu fiz um baita de um creme de milho, fiz um frango desfiado, fiz um estrogonofe de frango que a Fefe gosta. Aí eu montei marmita de arroz, estrogonofe, batata palha, arroz, creme de milho e franguinho. Aí eu fui montando, aí falei, pô, tá cedo, dá pra fazer, eu tinha feijão temperado já congelado, dá pra eu terminar de temperar, botar uma linguiça nesse feijão e fazer um arroz, feijão e frango. Pá, montei marmita, velho, tinha uma torre de marmita, assim, graças a Deus. Tem que distribuir. Ué, pagando bem que mal tem. Não, mentira, não pode vender nada aqui na escola. Eu vivo crianças, não pode vender nada aqui na escola. Sobretudo itens alimentícios.
mas é uma necessidade. Então, se eu não começar, eu não como. Então, tipo, é uma coisa que tipo, vem uma entidade e me empurra para fazer. Entendeu? Vai lá. Senão na segunda-feira você vai se arrepender. Ou como já aconteceu aqui no final de semana que eu falei, vou me dar ao luxo, esse dia foi pesado. Vou me dar ao luxo de não fazer nada no final de semana. Aí no final de semana que tinha um aniversário de um amigo meu. E aí na sexta, no sábado, um outro amigo desse mesmo grupo, que é a galera do basquetinho, ia tocar em algum lugar. E aí eu fui. Aí no domingo acordei tarde, falei, quer saber, eu vou dormir. Não vou me preocupar com comida, amanhã eu me viro. Aí de noite você faz um misto quente para você comer, você tá de boa, não era um final de semana das meninas comigo. Aí na segunda eu vim trabalhar. Aí eu falei, o que eu vou almoçar? Falei, caraca, velho. Manja aquele final de mês, que na sua casa tem tipo macarrão cru, tem uns 2, 3 ovos, água. Daqui a pouco. Aí eu falei, o que eu vou comer, velho? E eu tenho uma característica, eu sou muito mão de vaca. Muito mão de vaca. Para eu comprar um telefone, um relógio, uma bicicleta, que são coisas que eu me amarro, demoro, velho. Até me convencer que eu quero mesmo e que aquilo ali vai ser importante para mim. Então, pagar almoço aqui na cantina e não ter o sabor da comida que eu faço para mim e pago muito menos, me irrita. Aí eu saí daqui e falei, quer saber, vou passar ali na Best comprar um burgão. Aí eu cheguei na Best, aí, se não me engano, o preço do burgão lá é R$7,50. O cheeseburger normal. Pão carne, o Best Burger, acho que é R$7,50. Aí eu olhei R$7,50, eu falei, cara, esse negócio vai me sustentar ou vou precisar comprar um lanche à tarde? Aí eu olhei, aí eu tô olhando assim, e a Best é maravilhosa, né? Que ela vende comida feita na hora, ela vende as comidas que foram feitas na hora e ninguém consumiu e tá lá para você requentar. E tem biscoito, bolacha, tem suco, tudo, sabão em pó, detergente, saco de lixo, carburador de Opala, lá tem tudo. Aí eu tô olhando assim, aí eu vi um miojo. Eu tenho uma tara pro miojo de galinha caipira, velho, eu adoro, velho. Caraca, ô trem bom. Eu falei, miojo, R$3,50. Falei, se eu levar 2 miojos, ainda economizo 50 centavos, velho. Aí eu peguei 2 miojos, deu 7 contos. Fui pra casa, aí eu fiz 2 miojão. Eu falei, preciso cozinhar. Aí é ruim, né? Cozinhar na segunda-feira é meio pesado, mas precisei fazer. É isso, bonitos. E já tem que... Não, eu quero porque eu tenho que buscar as meninas. Mas a gente pode fazer uma segunda etapa, tipo, o que ficou faltando da gente. A gente pode fazer onde falar besteira. O começo foi muito sério. Foi muito reflexivo. Eu fiquei muito sem saber o que falar. Não, e foi bonito. E gera, obviamente, em nós reflexão também, né? Não, claro, É porque tá doido, o Diana, ele... Toda vez que eu vejo ele, eu tenho que ter um papo reflexivo com o Diana. O Diana é bizarro, assim. Não, genial demais. A gente pode fazer um B-sides. É bem mais de boa falando do bosta. E aí uma troca de ideia do que gosta, de jogo, dos interesses que a gente quem vai ser rebaixado Brasileirão? Faltou isso. Eu tava doido pra entrar no a gente pode... O dia que vocês quiserem. Se quiserem Fala com o chefe ali. Porque eu não sei se essa semana ou semana que vem tá ruim pra vocês, porque acabou a aula. Vocês são ótimos alunos, não vão ficar de recuperação. Mas o dia que vocês quiserem aqui à tarde, a gente faz um só de... A gente não falou, por exemplo, você falou de hobby, né? Eu toco alguns instrumentos, gosto muito, né? Então, por exemplo, música é uma parada que me fascina, então... Caraca, total. Conheço bem, toco algumas coisas. Para instrumento eu sou que nem o pato. Porque o pato nada, o pato voa e o pato anda. Nenhum dos três ele faz direito, mas ele faz os três. Eu com o instrumento sou assim. Você bota um baixo na minha mão, vai sair. Bota um violão na minha mão, vai sair. Bota um carrom, uma bateria na minha mão, vai sair. Não é específico, não é maravilhoso, mas sai. Mas eu amo música. Fiz piano, fiz 5 anos de piano clássico. Caraca. Tem alguns instrumentos em casa.
Inclusive esse amigo que eu falei do final de semana que eu não quis cozinhar, que ele foi tocar, ele toca com um instrumento que é meu, que eu emprestei para ele, um surdo. Então... Emprestou e nunca devolveu? Não, eu falei, usufruto. Eu deixo com você, se eu precisar eu pego de volta. Entendi. Porque surdo não é um instrumento que você consegue tocar, por exemplo, em casa, né? E também ele é um instrumento muito grande, então para você ficar tocando surdo em casa, ou você arranjar um agito onde você toca surdo, é um pouco complexo. E eu tenho surdo. E aí ele falou, pô, porque eu vou tocar numa fanfarra e tal, não sei o quê. Só que eu estou vendo que instrumento. Eu falei, bicho, carrom não se toca em fanfarra. Porque em fanfarra você vai caminhando, né? Você vai caminhando e cantando. Eu falei, ó, eu tenho de percussão, eu tenho tantã, eu tenho tamborim, eu tenho pandeiro, eu tenho surdo. Ele, você tem um surdo? Eu falei, tenho. Aí ele, pô, tu me empresta? Eu falei, empresta. Aí eu me dei bem, porque eu emprestei o surdo, ele trocou a pele, comprou um case. Então ele está mais bem cuidado do que estava comigo. Então está em boas mãos. E se um dia eu precisar fazer um pagode, eu vou falar, presta meu surdo, eu te devolvo depois. Arthur Alisson, um grande abraço, meu irmão que está com meu surdo. E o nome dele é Arthur Alisson mesmo, não é sacanagem. Sério? Todo respeito. Não, meu irmão da vida, do basquete, enfim. Estávamos falando ontem que faz tempo que a gente não se vê, tipo, um mês. E aí a gente tem essa proximidade. Mas a gente deixa marcados. Ó, sexta-feira é um bom dia. Sexta-feira eu fico até 19 na escola. Sim, é 19. Então dá pra fazer. Dá pra fazer, dá pra falar de Brasileirão. De videogame. Dá pra, pô, falar, por exemplo, vocês são de uma geração muito mais nova de gamers, né? Sim. Eu joguei Atari, eu joguei Master System, eu joguei Mega Drive, eu joguei Super Nintendo. Eu tenho repertório pra isso, tá? Eu joguei Play Meu pai 1. influenciou muito. Né? E aí jogos que acompanharam a minha juventude, minha adolescência. Então, ó, música, futebol, videogame, a gente precisa botar algumas pautas. Já vou anotar. O começo foi reflexivo, teve lágrimas, né? Então segunda parte vem aí, presta atenção. Mais animado. Não, foi muito animado. Mas uma parte eu diria mais descontraída, com assuntos menos sentimentais. Perfeito. Seria esse. E já fica marcado. Vamos lá. Fechou? Fechou. Prazer ter vocês. Prazer ter Não você. só de Exato. estar participando de um projeto massa de vocês, mas como de estar junto de vocês todo dia, de estar próximo da gente se conhecer, a ponto de se gostar verdadeiramente. Então, e aí eu agradeço vocês pelo carinho de sempre. E aguardem a segunda etapa. Parte 2 a gente vai tentar enfiar mais gente aqui pra ficar melhor. Pô, dá pra chamar mais gente pra falar besteira. Dá. A gente vai conversando nos bastidores e ajusta. Quem será que você chama? Quem será? Quem Fica será? aí. Coloque nos comentários quem você gostaria de ver aqui falando groselha com a gente. Porque o próximo vai ser mais descontraído. Não vai ter choro, não vai ter lágrimas. E aí vai ter mais risada. E aí coloque aí, quem que você quer ver aqui? Imagina o Canso aqui. É enquete aí. Nossa. Canso seria uma boa. Canso não seria uma boa, porque como ele me deu aula, ele pode contar coisas da época que eu era. Nossa, e aí é boa Interessante, mesmo. interessante. Canso é um veto. Beijo, meninos. Obrigado de novo. Obrigado pra quem assistiu. Um abraço. Dedezão. Beijão. Obrigado.